Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estejam aí. Aqui são 4 horas da tarde. Eu sou Humberto Inácio, um dos 2 professores formadores que estão a cargo dessa disciplina, Introdução aos Estudos do Lazer, ao longo desse período. Queria dizer para vocês que é muito bom poder compartilhar esse conteúdo, o qual eu estudo há muitos anos já, e que pretendo até o final da disciplina poder conversar, estar com vocês em outros momentos também. Bem, essa videoaula, esse pequeno momento, diz respeito à semana 4, na qual vocês vão encontrar alguns conteúdos aí que dizem respeito especialmente à elaboração de projetos de recreação e lazer, e também um pequeno exemplo disso, mas que estão, ou melhor dizendo, esta semana 4, vocês devem identificá-la extremamente conectada com a semana 3, ou seja, os conteúdos da semana 4 devem ser vistos como conteúdos que são de uma educação para o lazer e que também são de uma educação pelo lazer, dependendo do momento em que essas coisas acontecerem. Ou seja, o projeto que vocês, ou os projetos que vocês virem a desenvolver mais cedo ou mais tarde, eles devem ser projetos que sejam projetos de uma educação para o lazer, portanto estão acontecendo no momento da escola, no momento das aulas de educação física, ou de uma educação pelo lazer, ou seja, projetos que estejam sendo desenvolvidos fora do âmbito da escola, fora do âmbito da aula de educação física, em outros espaços, em outros tempos, dos quais nós vamos conversar agora. Ok? Espero que isso esteja tão bem entendido. É importante olhar esses 2 conteúdos, semana 4 e semana 3, absolutamente colados entre eles. Sobre os conteúdos então aqui da semana 4. Os conteúdos da semana 4, vocês vão ver, são especialmente, o material de estudo, são especialmente duas apresentações em PowerPoint. Uma delas apresenta um possível conteúdo de um projeto de lazer, que são as gincanas, e a outra apresentação, o outro material, é um material que fala de características necessárias para que vocês possam elaborar um bom projeto de lazer, seja em que âmbito for esse projeto de lazer, tá ok? E nós vamos começar falando então dos conteúdos. De vez em quando eu vou tomar um cafezinho, vou botar um óculos, isso é para a gente quebrar aqui a formalidade do vídeo, então vocês darem um pouquinho de risada aí, ou aproveitar para tomar um cafezinho também. Bom, quais são os conteúdos do lazer? Vocês já viram lá na primeira semana, estudando do Mazetier principalmente, que os conteúdos do lazer podem ser artísticos, podem ser físico-desportivos ou físico-recreativos, eles podem ser intelectuais, eles podem ser manuais, também pode ser os interesses turísticos que surgem mais recentemente, também os interesses virtuais, que são interesses que não haviam ainda na época, ou à época em que Mazetier escreveu a sua obra, sequer a internet havia, quanto mais interesses virtuais, como são hoje os games, os jogos eletrônicos, etc. Bom, dentro desses interesses todos, há a tendência de que nós, professoras e professores, portanto vocês, professoras e professores de educação física, quando elaboram projetos de lazer, boa parte das atividades ou dos conteúdos desses projetos são conteúdos que estão vinculados especialmente aos interesses físico-recreativos. Afinal, mexemos ou lidamos, temos como objeto de estudo e de trabalho, de atuação, o movimento humano, as práticas corporais, e assim o nosso trabalho também acaba caminhando por aí.
Então, muitas vezes, ou boa parte das vezes, quando desenvolvemos projetos de lazer, pensamos em projetos em que as pessoas que vão estar fazendo essas práticas, né, estejam se movimentando para lá e para cá, fazendo pequenos joguinhos, ou competindo, ou realizando práticas de mímicas, de dramatização, ou seja, que elas estejam se movimentando de muitas maneiras, né? Nesse sentido, há algumas práticas que são práticas, digamos, tradicionais do tempo do lazer ou dos projetos de lazer. Então nós temos uma prática que é bastante tradicional, que são as colônias de férias. Provavelmente uma boa parte de vocês, creio que não todos, mas uma boa parte de vocês já deve ter participado, quando era criança, de uma colônia de férias, né? Ou num clube, ou num centro de eventos, ou na firma onde o pai e a mãe trabalhavam, ou mesmo na escola, enquanto eram estudantes, nas igrejas, né? Dependendo de quais são. Bom, independente disso, vários de vocês já devem ter participado de colônias de férias, e este normalmente é um conteúdo do lazer. Se vocês já foram para hotéis, grandes hotéis, possivelmente vocês viram que nesses hotéis há sempre uma equipe de monitores, uma equipe de recreação, né, que trabalha então com as crianças, com os jovens que estão nesses hotéis, e também com os adultos, muitas vezes, né, passando o tempo, animando o tempo, né, fazendo com que o tempo passado no hotel por esses hóspedes seja um tempo de satisfação, de prazer, um tempo feliz, ou seja, que o hotel seja um lugar, que aqueles hotéis sejam lugares nos quais os hóspedes queiram voltar, especialmente ou também por causa dessas práticas, né? Há um outro tipo de prática bastante tradicional, que são as gincanas. Será que vocês já participaram de gincanas? Será que vocês já organizaram, ajudaram a organizar algumas gincanas? Então, para falar dos vários conteúdos do lazer, especialmente de projetos de lazer, eu e o professor Ari pensamos em apresentar para vocês este conteúdo, que é o conteúdo de gincanas. E vocês vão poder acompanhar, então, junto com esta videoaula, né? Vocês podem imprimir ou terem uma outra tela a apresentação em PowerPoint que eu enviei para vocês. E eu vou passar por ela agora para a gente conversando, ok? Bom, o que são gincanas? Gincanas são competições, tá? Geralmente realizadas entre equipes e, de certa maneira, são competições em que se tem que cumprir tarefas. As equipes devem cumprir algumas tarefas, né? E quem cumprir todas as tarefas, né, da melhor maneira, acaba sendo a equipe vencedora da gincana, certo? Esse é o básico. Gincana é isso, uma competição entre equipes que devem cumprir tarefas da melhor maneira possível. Nós podemos pensar então, inclusive olhando para os interesses culturais do lazer, lá do Mazerier, e pensar que as gincanas podem seguir a mesma tendência. Nós podemos ter uma gincana artística, nós podemos ter uma gincana recreativa, nós podemos ter uma gincana cooperativa, nós podemos ter uma gincana de artesanatos, de trabalhos manuais e assim por diante. Nós podemos ter uma gincana de perguntas e respostas, ou seja, uma gincana intelectual, ou seja, os interesses culturais do lazer devem e podem estar presentes quando desenvolvemos um projeto de lazer, nesse caso a gincana. Mas é claro, uma gincana, se ela é feita de várias tarefas, por que nós vamos realizar uma gincana que tem apenas tarefas físico-recreativas, por exemplo? Por que nós vamos realizar ou projetar uma gincana apenas com tarefas intelectuais, de perguntas e respostas e assim por diante? Então, uma característica bastante interessante das gincanas, e que também deve ser uma característica das colônias de férias, que também deve ser a característica de quaisquer outros projetos realizados em qualquer âmbito, né? Que eles tenham os vários interesses culturais do lazer imbricados aí nas atividades que vocês estão
fazendo. Então, uma gincana pode ter uma ou mais tarefas físico-recreativas, uma ou mais tarefas intelectuais, uma ou mais tarefas artísticas e assim por diante, entre outros tipos de tarefas que a gincana normalmente requer, ou tradicionalmente requer. Ok? Algumas dessas tarefas, que vocês vão ver, são tarefas que podem ser, por exemplo, tarefas de solidariedade, tarefas cooperativas. São tarefas do tipo: a equipe deve juntar a maior quantidade de material de limpeza para ser doado esse material a uma instituição, qualquer, uma instituição de caridade, uma instituição que trabalha com meninos e meninas de rua, seja lá o que for. Então, é uma tarefa, digamos, de solidariedade. A tarefa ela pode ser uma tarefa artística. Por exemplo, alguém do grupo deve pintar uma tela que represente a cidade onde a gincana está sendo desenvolvida, e assim por diante. Bom, há muitas possibilidades. Então a ideia é de que vocês pensem em várias tarefas, de várias maneiras diferentes, com vários interesses culturais presentes. Uma característica da gincana é que você pode organizar a gincana num determinado tempo, fazer as inscrições das equipes e já distribuir nas inscrições algumas tarefas. Bom, como é que é isso? Bom, a gincana começa só daqui a 2 semanas, mas as inscrições terminaram hoje. E as equipes então receberam algumas pré-tarefas, digamos assim. Quais seriam algumas pré-tarefas que nós podemos falar? Uma pré-tarefa seria preparar o uniforme para a equipe. Então todas as equipes deverão se apresentar no dia que começa a gincana, devidamente uniformizadas, ou seja, identificadas. Assim, quem está na organização da equipe, ao olhar para as pessoas, para as equipes que estão ali, consegue identificar claramente quem são os membros de cada equipe. Isso é importante, porque um membro de uma equipe pode não estar uniformizado e fazer alguma coisa ruim, sei lá o que, mas fazer alguma ação que quebre as regras da gincana, por exemplo. E como não está identificado, talvez a organização não possa punir, se for o caso, esse ato por parte daquela equipe. Então é importante. E ao mesmo tempo você pode apresentar critérios de julgamento para esse uniforme. Um uniforme mais colorido, um uniforme mais original, um uniforme mais bonito, constituir uma banca de jogadores, de jurados para definir isso. Então essa é uma questão. Você também pode definir coisas do tipo: deve haver o mesmo número de meninos e meninas na equipe, ou o mesmo número de homens e mulheres na equipe, para que uma equipe não pense, vamos ter apenas homens, porque a maior parte das atividades pode ser podem ser tarefas de correr, de fazer força, e pensar que então uma equipe só de homens possa ser melhor. Talvez sim, talvez não. Mas então são vários critérios aí. O critério outro, que a equipe seja composta apenas por membros da mesma família, primos, primas, irmãos, filhos, avós, netos e assim por diante. Depende do qual é. Bom, então há que pensar tudo isso. Como é que nós vamos pontuar ou avaliar as tarefas? Há muitas maneiras de fazer isso. Nós podemos avaliar e pontuar então pelo tempo. Uma determinada tarefa deve ser cumprida em 20 minutos. E aí a organização entrega a tarefa para as equipes ao mesmo tempo, e as equipes têm 20 minutos para fazer aquela tarefa. A primeira equipe que cumprir a tarefa, vence aquela tarefa. A segunda equipe fica em segunda, a terceira e assim por diante. E aí vai haver uma pontuação, já vamos falar sobre isso. Outra forma de avaliar a realização da tarefa é a regularidade. Então vocês podem pensar que uma determinada tarefa deve ser cumprida exatamente em 10 minutos, ou exatamente em 1 hora. A equipe que cumprir a tarefa muito tempo antes, em 30 minutos por exemplo, ela perde ao invés de ganhar. Uma equipe que levar 1h30 para cumprir a tarefa, ela perde.
Então, dependendo do tipo de tarefa, assim como um rally de regularidade, uma corrida de carros de regularidade, como o Rally dos Sertões, que acontece também aqui no estado de Goiás, né, passando por aqui, pode ser uma forma de avaliar. Outra forma de avaliar pode ser a quantidade. A equipe que trouxer o maior número de agasalhos para serem distribuídos durante o inverno em alguma instituição. Então é por peça, é o número, a quantidade de agasalhos. Mas se vocês pedirem, por exemplo, material de limpeza, puxa, como é que será que eu vou organizar material de limpeza? Uma equipe traz 10 mil sacos de palha de aço que não vão pesar quase nada, né? A outra traz um pouco de água sanitária, que pesa muito mais do que aqueles 10 mil. Então há que buscar qual seria a melhor forma de avaliar aí, talvez quantidade, talvez peso, ou volume. Bom, é preciso ter muito claro a forma como se vai pontuar essas coisas. Uma característica de gincana é pontuar em milhares. Então, o primeiro lugar, ou a primeira equipe ganha 10 mil pontos por tarefa, a segunda equipe ganha 8 mil pontos, a terceira ganha 5 mil pontos. Seria o mesmo se fossem 10 pontos, 8 pontos, 5 pontos, mas essa questão de apresentar a pontuação em milhares, ela de certa maneira, psicologicamente, ela motiva, né, os membros da equipe, tem uma sensação de que há uma pontuação mais ampla do que aquela que de fato há. Também é sempre interessante organizar ou avaliar, né, aspectos organizacionais das equipes, né? Como eu já disse ainda há pouco, o uniforme, a disciplina, nome para a equipe, simpatia, amizade, relacionamento com as outras equipes e com a comissão organizadora, etc. Quando vocês organizarem uma gincana, vocês devem pensar qual é o objetivo da mesma. Tá? Então a gincana ela pode ser temática. O objetivo é, na escola, desenvolver um projeto de educação ambiental, ou a gincana pode fazer parte de um projeto de educação ambiental. Então é uma gincana temática e as tarefas, as provas que as equipes devem cumprir, deverão ter alguma relação com a educação ambiental. Né? Então o objetivo da mesma é muito importante. Quem vai compor as equipes? São crianças, são escolares, alunos, são famílias, são pessoas de uma cidade, etc. Né? Quanto tempo vocês terão para realizar a gincana? É importante saber, é um sábado pela manhã, é uma aula de educação física, é um final de semana inteiro. Tudo isso vai mudando a característica da gincana. Em qual espaço vai ser realizada a gincana? No ginásio da escola? É uma coisa. Em toda a escola? É outra. Em todo o bairro? Em toda a cidade? Vejam aí como muda a necessidade de estrutura, de organização, dependendo do tamanho do espaço no qual ela vai ser realizada. Qual é a estrutura que vocês terão disponível? Né? Quantas coisas serão necessárias? Uma gincana pequena pode precisar apenas de 2 pessoas organizando, né? E que se veem, talvez um apito. Agora, uma gincana grande que acontece na cidade precisa de muita gente, telefones celulares, automóveis, talvez aqueles rádios, né, de comunicação, uma série de outras situações assim. Então, qual a estrutura necessária? Quais os prêmios serão distribuídos? Bom, numa escola nós vamos premiar com prêmios bastante diferentes, a equipe vencedora, da equipe que tirar o segundo lugar, da equipe que tirar o terceiro, e as outras equipes não receberão prêmios. Será que isso é pedagógico? Bom, aí vocês vêm estudando aí, educação física, etc. Vocês têm subsídios para responder essa questão. E finalmente dizer que não há receita de gincana, como não há receita de colônia de férias, não há receita de recreação em hotéis, recreação em empresas. O que há são formatos iniciais a partir dos quais vocês podem, com sua criatividade, com seu conhecimento, com sua competência, com a equipe, com as pessoas que fazem parte, né, desenvolver e sempre pensando no público, no alvo, nas pessoas com quem vocês vão estar desenvolvendo os projetos. Ok? Então esse é um dos vários conteúdos possíveis de lazer, de projetos de lazer, que vocês podem desenvolver e que a gente está aí trabalhando como um exemplo.
A outra apresentação que nós enviamos como material de estudo, né, é uma apresentação que fala de como elaborar, ou de quais são os principais aspectos para elaborar um projeto de lazer. Assim como eu já falei um pouquinho aqui da gincana, né, eu vou falar agora de maneira mais detida sobre os projetos. E vocês vão ver que as duas coisas estão conectadas. O que eu quero destacar aqui é o seguinte: no final da disciplina vocês vão ter que fazer um trabalho para apresentar em seminário, né? Eu vou tomar um cafezinho. E vocês têm duas opções, vocês já devem ter visto isso. Uma opção, um trabalho sobre equipamentos de lazer na sua cidade, ou no local onde vocês trabalham, onde vocês residem, né? Um diagnóstico de equipamentos e espaços de lazer, ou então vocês poderão apresentar um projeto de lazer. Um projeto de lazer para a escola, um projeto de lazer para um hotel, um projeto de lazer para qualquer espaço, mas um projeto que vocês mesmos, então, vão estar organizando e coordenando. Quais são os aspectos principais que vocês devem levar em conta nesse projeto? É isso que a outra apresentação em PowerPoint, o outro arquivo, apresenta, tá ok? O primeiro slide é a capa do livro do qual esse texto foi extraído, tá bom? Então vamos ver. Bom, é importante, né? Há 5 perguntas. Essas 5 perguntas elas devem estar presentes no início de qualquer projeto. Quais são as 5 perguntas? O que eu vou fazer? É uma colônia de férias ou é uma gincana? Ou é uma gincana dentro de uma colônia de férias? São situações diferentes. Para quem eu vou fazer esse projeto de lazer? Essa pergunta é muito importante para crianças e jovens, para jovens e adultos, para adolescentes ou para pessoas da terceira idade, idosos. Essa pergunta deve ser muito bem pensada, muito bem refletida, porque a resposta dessa pergunta vai definir uma série de atividades que devem estar nos projetos. Quando? Quando vai ser esse projeto? Quando esse projeto vai ser realizado? Aqui no Centro-Oeste, por exemplo, se esse projeto for realizado durante o mês de julho, digamos assim, praticamente não há preocupação com chuva. Vocês podem pensar diversas atividades, diversas tarefas ou diversos conteúdos que sejam ao ar livre, a céu aberto, porque a possibilidade de chover no mês de julho aqui no Centro-Oeste é bastante pequena. Se fosse no sul do país, ou no norte, no nordeste, a possibilidade de chuva é grande. Há que pensar aí, então, em alternativas. Então vejam a importância de pensar em quando. A quarta pergunta é onde? Já falei isso um pouco da gincana, né? Quando falava da gincana. Onde? No ginásio? Espaço aberto? Num estádio? Numa cidade? Num bairro? Aonde o projeto vai se desenvolver? Quais são, então, as estruturas presentes nesse espaço? Né? O que tem ali que eu posso usar para o meu projeto? A quinta pergunta, né? Por quê? Por que eu quero fazer esse projeto? Por que eu vou desenvolver esse projeto? Eu vou desenvolver esse projeto porque ele faz parte das minhas aulas de educação física. Mesmo ou apesar do fato de que ele vai acontecer num sábado, na escola, fora do horário da educação física, ele faz parte do meu projeto pedagógico da educação física, ou faz parte de um projeto pedagógico da escola. Então, o porquê, né, me conecta ao tema do projeto, né, com o objetivo. E a última pergunta, então, é a sexta pergunta: como? Como eu vou fazer, como eu vou desenvolver esse projeto? É preciso ter essas questões em mente, tá ok? Então não esqueçam disso. Nos próximos slides, vocês vão vendo diversos aspectos, né? São muitos, eu não preciso lê-los novamente aqui, eu só quero que vocês prestem atenção a eles ali, né? Então, as características do público, né? Quem são as pessoas, fazendo diagnóstico, vocês vão lendo ali e vão percebendo as questões, os aspectos que devem ser levados em conta, né? As diretrizes de atividades adequadas, bastante importantes também. O detalhamento da programação, né? Ter um cronograma absolutamente detalhado de tudo que vai acontecer, em que tempo, pela manhã, pela tarde, na hora do almoço,
cada horário, cada tempo deve estar absolutamente preparado, cronometrado, controlado, né? Não no sentido de disciplinar, mas no sentido de ter as coisas correndo bem, acontecendo como se espera num projeto pedagógico que elas aconteçam, né? Bom, e no 7º slide, se não estou enganado, vocês vão encontrar um título que diz assim, ó, título 2.2.1, equilíbrio das características. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui, especialmente para essa questão. O que quer dizer equilíbrio das características? Bom, nós já estamos pensando ou falando, né, de que deve haver um equilíbrio nos interesses culturais presentes nos projetos. Então, segundo a Zelia nos disse, né, que há vários interesses culturais no lazer, aqueles todos que já citamos, então nós podemos pensar que no projeto de lazer, seja ele qual for que nós vamos desenvolver, esses interesses todos estejam equilibrados, ou seja, que tenhamos várias práticas, várias atividades em que todos esses interesses estejam presentes, inclusive o novo interesse que é o interesse virtual. Por exemplo, podemos ter uma competição ou uma disputa entre alunos, entre equipes, de um game eletrônico. Isso significaria ter um interesse virtual presente. Nós podemos ter uma pergunta do tipo, vejam essa foto e encontrem essa foto num site de busca, e então digam de que país é essa foto, o que ela significa, etc. Então aí nós teríamos o interesse cultural, o interesse intelectual presentes numa única tarefa. Vejam quantas situações são possíveis. Então é importante que os interesses estejam presentes. E se tivermos aí crianças, jovens, adultos e idosos na mesma atividade, os interesses mudam, né? Jovens gostam mais de atividades de muito movimento e também dos interesses virtuais. Crianças gostam mais de brincadeiras. Talvez os adultos e os idosos gostem ou prefiram outras atividades. É importante levar isso bastante em conta. O equilíbrio fisiológico, o que quer dizer isso, equilíbrio fisiológico? Quer dizer a intensidade das atividades ou das práticas. Intensidade mesmo no nível fisiológico, né? De intensidade, carga respiratória, etc, etc. Então podemos pensar, fazemos uma tarefa que exige bastante corrida, bastante movimentação. Na sequência outra, com as mesmas características, a terceira tarefa ou prática, com as mesmas características, bom, no final da terceira prática, os alunos ou as pessoas que estão participando estão extenuadas, cansadas e não querem continuar. Então é importante pensar, bom, vamos fazer uma atividade logo a primeira, de bastante movimento, que seja motivante, que seja uma atividade ativa, porque isso motiva as pessoas. Na sequência, talvez uma prática intelectual ou artística ou virtual, seja aquilo que podemos pensar. Então as pessoas descansam, se preparando então para uma nova tarefa, a terceira, de mais intensidade. Bom, olhando novamente para o clima aqui do Centro-Oeste, para o clima de Goiás, no mês de setembro, por exemplo, quando as chuvas ainda não começaram, o ar está absolutamente seco. Nós vamos fazer atividades no sol, na rua, às 11 horas, de correr, atividades de pular, de saltar. Bom, as pessoas provavelmente podem ter problemas com isso, né, dependendo de quem sejam as pessoas. Então é preciso levar essas coisas todas em consideração, ok? Seguindo, o equilíbrio financeiro. Então é importante prestar atenção em tudo. O tempo corre, já estamos com 30 minutos, a aula está ficando boa, né? É importante pensar no equilíbrio financeiro sobre vários aspectos. Um deles diz respeito à própria organização, o que estamos propondo. Nós temos recursos financeiros para organizar e desenvolver, assim como também devemos pensar nas pessoas que vão participar do nosso projeto. Será que essas pessoas têm os recursos financeiros, materiais suficientes para participar
adequadamente das atividades, né? O que significa isso? Significa que se nós, vamos voltar ao exemplo da gincana, se é uma gincana maior e que apresenta uma tarefa em que as equipes devem percorrer a cidade procurando determinada coisa, um documento, um local, uma pessoa, as equipes que tiverem automóvel, moto, ou seja, um meio de se deslocar mais rápido, provavelmente vão vencer a tarefa. E se uma outra equipe for formada por pessoas de menos recursos materiais, pode ser que essa equipe não tenha nenhuma condição de concorrer com a outra. Então é importante pensar no equilíbrio financeiro, ou seja, que todas as pessoas que participam do projeto, assim como a própria organização, tenha esse equilíbrio de recursos materiais e financeiros. E o equilíbrio interpessoal, que diz respeito então às relações que se estabelecem, né? Um projeto de lazer normalmente que apresenta no seu bojo, né, práticas muito competitivas e que ao longo de todo o projeto ele se constitui como um projeto bastante competitivo, há uma tendência de se tornar conflituoso, né? Então é importante também que tenhamos num projeto de lazer atividades ou práticas que visem o equilíbrio interpessoal, onde as pessoas interagem entre si, onde uma equipe interage com a outra, onde determinadas tarefas ou práticas só possam chegar a seu final com todas as pessoas participando e contribuindo ativamente para ela, né? Então vejam quantos aspectos são importantes num projeto de lazer. Ok? E finalizando, não há nenhum projeto, seja de lazer, seja uma disciplina, né, no curso de licenciatura em Educação Física, seja o que for, que não está completo se ele não prevê processos de avaliação. Então, um projeto de lazer, se vocês vierem um dia, em qualquer outro espaço, ou como trabalho final dessa disciplina, apresentar um projeto de lazer, também deve haver nesse projeto de lazer uma indicação dos processos de avaliação para o projeto. Como pode ser essa avaliação? Né? E aí há um slide que apresenta ali algumas dessas maneiras, né? Essa avaliação ela pode ser processual, ou seja, ao longo de todo o desenrolar do projeto de lazer, as pessoas podem ir comentando, dizendo, a equipe organizadora ou quem está coordenando pode ir anotando as coisas que as pessoas falam, que as pessoas dizem. Pode haver questionários, instrumentos de avaliação distribuídos, né? As pessoas vão preenchendo durante o processo, à medida que as práticas, as tarefas são concluídas. Pode ser uma avaliação apenas ao final, né? Então se distribui um pequeno questionário, uma fichinha para que as pessoas digam como foi aquela atividade. Isso vai lhe ajudar a corrigir os erros, as lacunas, as falhas que aconteceram, para quando você fazer novamente um projeto desse tipo, para que essas lacunas não voltem a acontecer, né? Essa avaliação ela também pode ser uma avaliação apenas interna, uma avaliação da equipe que coordenou, que organizou. Então, quando terminou o projeto, quando terminou aquilo que está acontecendo, a equipe se reúne, conversa entre si, vejam o que deu certo, o que deu errado, o que foi bem bom, o que não foi tão bom, por quê, e assim se consegue então melhorar as coisas, especialmente a partir daquilo que se identifica como ponto negativo e daquelas coisas que se identificam como pontos positivos naquilo que foi realizado. Então, o que eu queria deixar bastante marcado para vocês é que um projeto de lazer não pode ser apenas uma lista de tarefinhas ou uma lista de atividades. Das 8 da manhã às 9 da manhã, jogo de futebol. Das 10 da manhã às 11 da manhã, descanso lendo livros. Das 11 ao meio-dia, brincadeiras na piscina. Não pode ser apenas uma lista de atividades ou de práticas. Um projeto de lazer, ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter um tema, claramente você tem que saber para quem vai se dar esse projeto, onde, como, todos esses aspectos que vimos aqui. Né? Então vejam, se vocês decidirem
como trabalho final da disciplina, ou se futuramente nas escolas onde vocês atuam, ou em outros espaços vocês vierem a desenvolver projetos de lazer, não se limitem, por favor, a apenas aquilo que vocês vêm discutindo já nas outras semanas, né? Não se limitem apenas à recreação, apenas ao fazer por fazer, apenas ao fazer por prazer, mas repensem em projetos de lazer que tenham a satisfação e o prazer presentes, mas também que tenham como objetivos o desenvolvimento pessoal, o crescimento pessoal das pessoas que estão ali. E para isso, as práticas devem ser criativas, devem ser inovadoras, devem permitir a autonomia dos sujeitos, devem permitir uma série de coisas que pensem aí nessa brincadeira, que não sejam recreação, mas que sejam recriação. Ou seja, ao invés de recriar, vamos recriar aquilo que está posto, para não reproduzir apenas o que já existe, mas sim criar coisas novas, crescer como seres humanos, e para isso os projetos de lazer estão aí, né? Que eles sejam lúdicos, que eles sejam alegres, né? E que eles sejam principalmente bons nos objetivos que buscam. Era isso então, foi um prazer estar aqui com vocês, e vamos ver se a gente se encontra pessoalmente também. Até mais.